muito mais que um suspense, um filme de ação alucinante ou um romance pontual. Entre Montanhas é um daqueles filmes que ocupa sua mente aos poucos, mas depois que te invade, nunca mais vai embora. Hoje eu vim te contar 8 acertos incríveis que eu achei nesse filme, então vamos nessa. 8. Ótimo suspense. O filme leva um tempo introduzindo a dupla de protagonistas, vivida pelo Miles Teller e Anya Taylor-Joy, mas depois que faz isso, ele embarca fundo no suspense, chegando até mesmo a flertar com o terror. Tudo começa quando o casal chega no desfiladeiro, que aliás, o filme foi inteligentíssimo em não revelar sua localização, trazendo ainda mais mistério para o lugar, onde eles morariam pelo próximo ano. Acontece que Levi e Draça são dois atiradores de elite de nacionalidades diferentes, que aceitam uma missão extremamente comum e secreta, a de cuidarem cada um de uma torre de vigilância, que ficam paralelas entre duas grandes montanhas. O problema é que o próprio teor da missão já é por si só um grande mistério. Primeiro que eles são enviados sedados dentro de um avião, até que são acordados e obrigados a saltar em uma região de mata, tendo que caminhar por mais quase 40 quilômetros até a localização final. Chegando lá, ambos encontram seus antecessores, as pessoas que cuidaram dos fortes nos últimos 365 dias, que olha só, também são responsáveis por passar todas as informações necessárias a eles, e também a gente como público. E é somente aí que o filme entrega que não eram os fortes que precisavam ser protegidos, mas o que estava entre eles, que deveria ser impedido de sair. Em outras palavras, o trabalho da dupla era garantir que tudo que se mexesse e tivesse mais de 1,5 metro lá embaixo fosse abatido imediatamente caso tentasse subir. Confesso que nessa hora o filme já tinha me enganado, devido à tensão que já estava no talo, por conta do excelente trabalho do diretor Scott Derrickson, de Telefone Preto e Doutor Estranho, mas principalmente devido ao trabalho da dupla de atores principais, da qual eu já vou falar. 7. Dupla de protagonistas. Entre Montanhas é estrelado por Miles Teller, de Top Gun Maverick, e Anya Taylor-Joy, de Gambito da Rainha, e eles entregam um show de atuação aqui, muitas vezes servindo até como escada um do outro. A Anya faz a gente se apaixonar por ela desde a sua cena com o pai, onde ela demonstra que não é só durona, como aparentou lá no começo do filme, mas não é como se a Draça, sua personagem em Entre Montanhas, fosse uma pessoa fria no trabalho e fingisse ser alguém doce na vida pessoal. Ela simplesmente navega em um rio de estados emocionais que definem sua personalidade. Dito isso, ela é emotiva, carinhosa e até impulsiva quando deve ser, mas quando a situação pede, ela também é durona, implacável e a força motivadora que faz o protagonista avançar no roteiro. E sim, apesar do casal ser vendido como o casal principal do filme, Entre Montanhas, tem sim um protagonista, e principalmente no início, o Levi. Inclusive, o filme é contado muito sobre a perspectiva dele. Miles dá vida a Levi aqui, um ex-militar especialista em longo alcance, uma lenda sniper que, como vemos ao longo do próprio filme, está muito além das expectativas que os outros têm da sua profissão. Levi é cheio de traumas, e sinceramente, o filme falhou em aprofundar isso, já que ele preferiu mostrar muito mais das consequências desse trauma do que da própria origem do trauma em si. Os pesadelos, a insônia, a falta de propósito, tudo foi apenas pincelado. Mas será que isso é devido ao tanto de alvos que ele já abateu? É por causa de um caso específico? Ou porque ele simplesmente não vê mais valor na vida humana? O filme até tenta passar por isso em dois momentos, de respiro e de ação, dando a entender que um certo acontecimento específico que causou isso no personagem do Miles Teller. Mas aprofundar que é bom, ele infelizmente não faz isso. Inclusive tem uma cena em que o Levi acorda assustado e acaba quebrando um copo, ferindo o próprio pé. Só que essa cena acaba entregando uma das melhores atuações do Miles, na minha opinião, porque dá pra ver o medo e o desespero no olhar do maluco. Já a Anya nos entrega momentos primorosos de atuação, tanto em suas cenas mais tristes, quanto naquelas cenas onde ela praticamente fala através do olhar. 6. Romance de tirar o fôlego. Depois de nos dar um gostinho das criaturas bizarras que espreitavam no desfiladeiro, o filme entra de cabeça no romance do casal de protagonistas. Ali isolados, os dois naquelas torres, eles começam a interagir através de cartazes e binóculos de longo alcance. Outro detalhe genial desse filme foi o de dividir ele em meses do ano, o que faz com que a trama se torne muito mais dinâmica, já que o casal terá que ficar um ano ali isolado. Muita gente pode achar isso forçado, argumentando que não faz sentido Levi e a Draça serem justamente os únicos a interagirem, sendo que a maioria dos seus antecessores não fez isso. Mas devemos levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que eles são os protagonistas desse filme. Segundo, que são dois jovens de gêneros diferentes e muito atraentes, portanto, não tinha como ser diferente. Confesso que nessa hora do filme, na hora que o Levi dá um zoom nos atributos da Draça, eu não pude deixar de me perguntar o que os superiores deles têm na cabeça para mandarem justamente essas pessoas em uma missão em conjunto. Tava na cara que ia dar caca, né? Depois de interagirem um pouco, os dois se aproximam bastante, muito por serem os únicos humanos ali, e também devido à tristeza da moça, que àquela altura do filme já tinha certeza que jamais veria seu pai de novo. Conforme os meses se passam, o filme vai alimentando a gente com migalhas de pão, enquanto que fora de cena, a relação deles é praticamente uma padaria, tomada pela solidão, pelo tédio e pela vontade de tocar naquilo que eles já contemplavam há meses. Afinal, ninguém é de ferro. O Levi decide jogar tudo para o alto e atravessar o desfiladeiro em busca de sua amada. E eu gostei muito de como o filme
fez isso, porque é justamente na travessia pelo Cabo de Aço que temos a maior cena de tensão do filme, mais pra frente. Chega em um momento do filme em que a vontade que o Levi tem de ficar cara a cara com a Draça se torna algo incontrolável, e vice-versa, depois que ela descobre que ele vai atravessar. Só que ao invés de já mostrar os dois em uma pegação desenfreada, o filme faz algo genial na minha opinião, que é a de dar 2 passos pra trás e passar por uma espécie de momento contemplativo, onde o casal se conhece melhor, conversam sobre os seus traumas, se divertem e finalmente o que eles tanto esperavam acontece, a pegação. Inclusive, o filme não mostra essa parte, não por serem mesquinhos, mas porque provavelmente isso aumentaria a classificação indicativa do filme. 5. Criaturas no desfiladeiro. No dia seguinte, o Levi toma o seu rumo para voltar para sua patrulha. Porém, o casal mais apaixonado do que nunca não percebe que as criaturas tinham avançado durante a noite no outro lado do penhasco, o que faz com que as minas explodam, fazendo o cabo se romper e Levi cair, para o nosso desespero e o desespero da Draça também. É aí que o filme finalmente mostra mais sobre as criaturas que tinha pré-apresentado. Confesso que quando esses seres grotescos subiram pela primeira vez, eu virei o nariz e falei: de novo esse pessoal vai recorrer ao clichê do zumbi para explicar uma contaminação, e como eu me enganei. É claro que se eles fossem zumbis, tudo se encaixaria normalmente também, mas na minha opinião, o filme cairia demais, sendo reduzido a mais um filme de zumbi com alguns penduricalhos. Só que isso é muito bom, porque é ponto de novo para o diretor, que soube muito bem nos levar ao erro e quebrar a expectativa. Que aliás, isso é uma coisa que esse filme faz direto, quebra a nossa expectativa, de forma muito boa, porque ele sempre entrega mais do que promete. Lá embaixo, Levi e Draça, que tinha pulado atrás dele, precisam enfrentar diretamente as criaturas, cara a cara. E é aí que o diretor dá um show do que pode fazer em tela, porque além de nos mostrar o quão incrível eram aqueles bichos, vendo de perto, mesmo que eles parecessem criaturas fantásticas, ele traz diversas referências de outros filmes como Alien, Predador, Guerra dos Mundos, Kingsman e outros filmes que eu jamais acreditaria que dessem as caras aqui. 4. Cenários fantásticos. Falando em referências, não tem como não falar dos cenários fantásticos que o diretor trouxe para esse filme, que nas mãos de outra pessoa poderia resultar em uma verdadeira coxa de retalhos. Tá aí o novo filme do Capitão América que não me deixa mentir, mas aqui tudo tomou seu lugar de forma fantástica, desde o misterioso desfiladeiro até o cenário pós-apocalíptico na base dele, que se dividiu tanto em ambientes claustrofóbicos como a base militar, onde as criaturas se amontoavam, formando uma espécie de entidade senciente, até cenas mais curtas como a do laboratório, da igreja, dos campos abertos, onde as névoas coloridas tomavam os céus e, claro, a belíssima cena final, que eu já vou falar. Por isso, vamos dar crédito a quem merece, porque além do excelente trabalho do diretor, o diretor de fotografia, o Dan Lostsen, o roteirista Zack Dean e o editor Frederick Truvell, além do restante da produção, estão de parabéns. Além, é claro, da Apple TV e da Skydance Productions, que acreditaram no projeto. 3. Ótimas cenas de ação. Eu diria que a ação é algo que está em quarto ou quinto plano nesse filme, mas não é por causa disso que eles não investiram na qualidade delas. Desde a cena onde o Levi e a Draça confrontam os homens ocos com armamento pesado até as cenas de luta, muito bem coreografadas. O diretor mostra que mesmo não abraçando o gênero, ele sabe dirigir uma boa cena empolgante de ação. E quando ele mescla a ação com pitadas de terror, então, é de tirar o chapéu. Se eu usasse um, claro. 2. Trilha sonora. Outro grande acerto do filme Entre Montanhas é a sua trilha sonora, que deixa a gente ainda mais imersivo na trama. As músicas encaixam muito bem nas cenas de ação, de tensão e até mesmo quando precisamos ouvir um som ambiente. Mas existe um momento do filme em que ela se destaca, que é quando a personagem da Anya Taylor-Joy tá tentando ensinar xadrez para o personagem do Miles Teller, fazendo contato com ele, o que seria proibido ali nas regras impostas pelos superiores. Essa cena aí com certeza vai ficar na minha cabeça durante muito tempo. Final satisfatório. No final do filme, Levi e Draça descobrem um verdadeiro ninho de criaturas na base do desfiladeiro, que foram resultado de uma pesquisa conjunta entre o Reino Unido, a União Soviética e os Estados Unidos, que visava criar super soldados para lutar em suas guerras, que acabou saindo de controle devido a um terremoto. Confesso que aqui é preciso aumentar o seu nível de suspensão de descrença, porque além de escaparem quase ilesos dos confrontos impossíveis lá embaixo, os dois ainda são bem sucedidos em subir o desfiladeiro para acabarem de vez com a responsável atual do projeto, e também a culpada de colocar ele naquela arapuca. O filme também deu uma forçada de barra em fazer a espiã-chefe, interpretada pela Sigourney Weaver, sair dos bastidores e colocar a mão na massa, que acabou sendo o seu fim. E também não fez a névoa sequer passar a ideia de infectar nosso casal de protagonistas, mas ele compensou tudo isso com aquele belo final, que foi o que 99% das pessoas que estavam assistindo ao filme queriam, que Levi e Draça terminassem felizes para sempre, juntos em uma praia francesa. É claro que Entre Montanhas tem suas falhas, como por exemplo, os cenários ao redor do desfiladeiro, que são impecáveis, coisa que seria impossível de manter por uma pessoa apenas, mas elas se tornam irrelevantes à medida que o diretor vai tirando um coelho surpreendente da cartola sempre que o filme avança. Isso aliado ao excelente roteiro e ao conjunto da obra, com a interpretação dos atores principais, que me faz dar uma nota 7 para esse filme. E vou te falar, pelo fato da gente ainda ficar cozinhando na mente certos acontecimentos e pelo universo que eles estabeleceram aqui, eu duvido que Entre Montanhas não acabe virando uma franquia, diferente dessa animação podre do Homem-Aranha aqui, que acumula erro atrás de erro, como eu falo nesse vídeo aqui. Só é realmente uma pena o filme não ter sido lançado nos cinemas, porque ele se sairia muito bem. Curtiu o vídeo? Então compartilha com todo mundo que também precisa assistir esse vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e valeu!